Só Jesus pode nos ajudar. E isso me faz lembrar uma história da Bíblia Sagrada, uma palavra que o Senhor deixou registrada para que eu e você tivéssemos conhecimento do seu poder e do seu agir. Essa palavra está no livro de Gênesis, olha, o capítulo é o 26, onde fala sobre os poços que Isaac cavou. Meu querido, nós conhecemos a história de Abraão, nós conhecemos a história de Isaac, sabemos que um período anterior, Deus provou a Abraão pedindo o seu único filho, o filho da promessa, para que lhe fosse oferecido. E Abraão, sem mesmo pestanejar, ele em momento nenhum duvidou do poder de Deus, e assim ele foi em obediência ao Senhor apresentar o seu filho em sacrifício. E Deus naquele momento viu toda a confiança e fé que Abraão tinha em seu coração, e Deus lhe deu a vitória. E Isaac, queridos, queridas amadas, também teve um caminho a percorrer, teve também lutas na sua vida, a qual uma dessas foi quando ele foi para Gerar. Por qual razão ele saiu do local onde ele estava? Porque havia fome na terra e ele precisava cuidar da sua família, ele precisava dar sustento aos seus, e então ele foi para Gerar. Chegando lá, diz a palavra de Deus que Abimeleque entrou em contenda com Isaac, porque ele viu que o povo de Isaac era muito numeroso. E ele então ficou preocupado com o que aconteceria com todo aquele povo naquela terra. Como seria para subsistir, sobreviver com tanta dificuldade que já se encontravam, e agora chegava mais um com uma família grande. Querida, a Bíblia diz que Isaac, ele então começou a cavar os poços que seu pai Abraão no passado havia cavado. Diz a Bíblia que aqueles poços tinham sido entulhados pelos inimigos, os filisteus. Entulharam os poços que Abraão havia aberto, por inveja, por perseguição. Mas a Bíblia diz que Isaac foi lá, cavou novamente esses poços, manteve os nomes que havia seu pai dado a cada um deles e seguiu em frente. Diz a Bíblia que Isaac agora ele começa a escrever a sua história e começa a cavar o seu próprio poço. Queridos, o primeiro poço que Isaac cavou, ele descobriu que naquele poço havia águas vivas, águas que trariam refrigério, águas que fariam grandes mudanças naquele lugar. Mas a Bíblia diz que, mais uma vez, o inimigo, aquele mesmo que havia lutado contra Abraão, estava agora se levantando contra a vida de Isaac. E começaram a contender e a querer que aquele poço lhes pertencesse. E chamou aquele poço de Ezeque. E deixou Isaac para lá, então, aquela circunstância, aquela situação, e deu prosseguimento à sua história e cavou outro poço. Mas, novamente, os inimigos, que nunca estão satisfeitos com a sua e a minha vitória, começam a se levantar e outra vez achar que tem direito àquilo que Deus está te dando como conquista. E chamou aquele poço Sitna. Mais uma vez houve contenda. Querido, mas Isaac ainda assim, com seus planos tentando ser frustrados pelo inimigo, Isaac perseverou. Diz a palavra de Deus ainda neste mesmo capítulo, que Isaac então cavou outro poço. Ah, querido, neste poço, novamente, havia água. Isaac chamou este poço de Reobote e disse: o Senhor alargou, e nesta terra teremos crescimento. Ah, querido, que maravilha você ver a recompensa que Deus ele tem para aquele, para aquela que persevera em lutar, em conquistar aquilo que é de Deus para a sua vida. Amigos, amados, irmãos, queridos ouvintes, saiba que Deus ele honra a sua e a minha fé. Mas ele quer ver em nós um esforço, uma determinação e não desistir enquanto não ver alcançado aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida.
Isaac entendeu que naquele poço ali era momento de crescer. Era momento de alargar a tenda. Era momento de expandir, ampliar a visão para aquilo que Deus tinha para fazer. Tanto que nesse poço não houve contenda. E agora Deus aparece para Isaac naquela mesma noite, ocorre cavou este poço. E ele renova ali com Isaac a aliança que ele havia feito com Abraão. E ele diz para Isaac que ele era o Deus do pai dele, e que ele seria bendito e fecundo também na terra, e que as famílias seriam abençoadas na descendência de Isaac. Ah, querida, e a Bíblia diz que ainda assim, mais um pouco, Isaac cavou novamente. E aí, querido, depois daquela revelação de Deus, depois de Deus se apresentar para Isaac, renovar a sua palavra, a sua aliança e a sua promessa, Isaac cavou outro poço. Foi o poço da promessa. Ah, querido, chamou aquele poço de Berseba. Aquele lugar tem este nome até o dia de hoje. Seba. É o lugar de promessa. Está na hora de eu e você, amado, alcançarmos, conquistarmos o nosso lugar da promessa. O nosso poço, Seba, em nossa vida. Declaro sobre a tua vida, querido, a unção da restituição, a unção de determinação, de perseverança, de fé, para que você alcance junto com a sua casa, a promessa de Deus para a sua vida. E que na sua descendência sejam abençoadas as famílias que estão à sua volta. Sua família, seus familiares, sua parentela, seus vizinhos. Em nome de Jesus. Fica com esta palavra e que Deus os abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.